Olá, eu sou o pastor Claudinei, sou missionário e gostaria de fazer uma reflexão junto com você. Queria te convidar para lermos a palavra de Deus, refletirmos um pouco sobre uma lição que Jesus Cristo nos deixa, que está registrado no livro de Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23, o verso 19 diz assim, verso 26 diz assim: E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o a grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres das que não geraram, e os peitos das que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Esse daqui é um dos momentos mais difíceis do nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele está a caminho do Gólgota, né? Ele está a caminho da morte, ele está a caminho da crucificação. E o que me chamou a atenção nesta palavra é que existe aqui uma multidão que o seguia. Eu não sei se você já notou, mas muitas das vezes se fala das pessoas que traíram a Jesus, das pessoas que negaram a Jesus. Mas pouco se fala, pouco se prega, pouco se ensina sobre essa multidão que seguia Jesus e lamentava a sua morte. E eu fiquei refletindo sobre essa multidão. Quer dizer que no momento mais difícil, no momento mais decisivo, existiam aqueles que não se curvaram ao sistema. Aqueles que foram fiéis àquele Jesus Cristo que estava sendo prestes a ser crucificado. Aqui Jesus, ele olha para trás e fala com aqueles que estavam chorando. Então era uma grande multidão, principalmente de mulheres. E ele diz: não lamente por mim, não lamente pela minha vida. Por que ele diz isso? Porque Jesus já sabia de tudo que tinha que acontecer, ele já estava preparado para passar por aquilo. Não quer dizer que ele não estava sofrendo, ele estava sofrendo e sofrendo muito. Mas ele estava dizendo: é melhor vocês se preocuparem com vocês, não comigo. Porque eu já sei, eu tenho que passar, eu já decidi, eu vou até o final. Mas e vocês? E é pra gente pensar, porque ele fala: melhor é você se preocupar com vocês. Porque se estão fazendo isso com o madeiro verde, quanto mais se fará com o madeiro seco. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre aqueles que vão ficar sozinhos, aqueles que vão ficar sem ele, aqueles que vão precisar tomar decisões na vida, de escolher a Cristo ou não, aqueles que vão seguir o Evangelho ou não, aqueles que vão procurar conhecer a Deus ou não, aqueles que não negaram a Jesus, aqueles que foram lá no momento em que eles mesmos podiam sofrer retaliações, e talvez sofreram, por eles mesmos que passaram por uma certa perseguição, mas não abriram mão, continuaram ali, seguindo a Jesus até o Gólgota. E
seguindo simplesmente, não, chorando, sofrendo, como disse aqui a Bíblia, batendo nos peitos e lamentando a morte do Senhor Jesus. Quantas pessoas hoje, quantas pessoas abandonam o Evangelho, abandonam a Cristo, mas Cristo não tem nada a ver com isso. Esse povo aqui, essa multidão aqui de mulheres, de pessoas que choravam, eles estavam seguindo a Cristo, o líder, a Cristo, o Senhor, a Cristo, aquele na qual eles amaram de verdade e que eles não queriam vê-lo sofrer daquele jeito. É plausível isso. Pessoas que, ainda que fossem levadas à morte junto, preferiram correr e seguir Jesus e não ligaram para o que os outros pensavam deles. Porque a grande multidão que falava contra Jesus e libertaram a Barrabás com as suas petições, libertaram a Barrabás e declararam: solte Barrabás, que era um grande, o pior malfeitor da época. Aquelas pessoas estavam vendo essa multidão que seguia Jesus ali, que chorava, que gritava, que pedia a Deus para que Jesus fosse livre. É sério essa decisão dessas pessoas, é muito séria. E eu te convido a fazer uma reflexão diante desta palavra. Você continua seguindo Jesus mesmo nos momentos mais difíceis? Você prefere ficar com Jesus, ele que nunca te desamparou, te desapontou? Se preocupe com você. Se aconteceu com Jesus, ele já alertava, se aconteceu com Jesus que ele se compara com um madeiro verde, quanto mais se fará o madeiro seco. Ei, viver sem Jesus não vale a pena. Volte para Jesus. Crie força, tenha coragem. Volte para Jesus Cristo. Essa mensagem eu quero deixar para o seu coração. Volte para Cristo em atitudes, volte para Cristo em sinceridade. Não deixe de viver aquilo que Cristo ainda tem para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra no seu coração. Um grande abraço.